Cabe agora falar nos tipos de política de desenvolvimento. Claro que estamos a utilizar uma terminologia que é mais própria do século XX em diante, porque a ideia de desenvolvimento no século XIX era designada pela expressão progresso, justamente porque se acreditava que o caminhar da história para a frente conduziria sempre a uma melhora. A progressão é o caminhar para a frente. E o pensamento liberista, para utilizarmos a terminologia de Benedetto Croce, era no sentido de que o desenvolvimento se daria em razão da competição dos ofertantes no mercado pelas preferências dos demandantes. Os agentes econômicos que estariam a competir no mercado seriam obrigados a inovar, criar produtos novos, melhorar os já existentes, criar formas mais ágeis e satisfatórias de prestação de serviços. Entendia-se, então, que esta disputa conduziria espontaneamente ao desenvolvimento. A questão é que o desenvolvimento espontâneo vai ser apto a provocar desigualdades. Ele vai ser seletivo. E por que ele vai ser seletivo? Porque o investimento dos particulares será onde houver a possibilidade de um retorno mais ágil e mais substancioso ao investimento que fazem. Justamente porque, em função disto, é que se lhes assegura a sobrevivência no mercado. Então, quando se fala em desenvolvimento espontâneo, desenvolvimento sem a atuação estatal, tenha-se presente que este desenvolvimento vai se dar concentrado em pontos em que o retorno do investimento se mostre mais rápido, mais ágil. E, em função disto mesmo, é que nós vamos ver, para desespero dos monetaristas, evidentemente, a presença do desenvolvimento induzido pelo Estado. Justamente porque, com isto, haverá a possibilidade de algum outro mote, alguma outra expectativa de benefício para o agente privado investir. O desenvolvimento vai se apresentar como política pública mediante a adoção, como dito, de expedientes indutivos. Nós vamos ter, então, a criação de situações mais favoráveis em termos de custos, redução de ônus fiscais, seja pela dispensa do pagamento de tributos,
seja missão da dedução da base de cálculo do tributo de determinados seja em função da redução da base de cálculo em razão de tal ou qual produto integrar a cesta básica, da base de cálculo do tributo, seja pela concessão do denominado crédito presumido, e seja também pela concessão de anistias, remissões, enfim, de expedientes voltados a reduzir os gravames tributários. Mas não só. Nós podemos tratar também da redução de ônus burocráticos em relação àqueles que se dediquem ao desenvolvimento de tal ou qual região. Podemos falar também na concessão de empréstimos, financiamentos subsidiados, financiamentos sem juros ou financiamentos em que seja dispensada a correção monetária, ou ainda mesmo algumas prestações de serviços do Estado ao particular em relação ao desenvolvimento da respectiva atividade. Prestação de assistência técnica, por exemplo, fornecimento de tecnologia, por exemplo, e vários, enfim, instrumentos que se voltam a engajar o particular no desenvolvimento induzido ou conduzido pelo Estado. É claro que os instrumentos para isso são instrumentos eminentemente jurídicos. E não é casual, pois que estes instrumentos vão ser estudados mais no direito econômico do que propriamente na economia política. Mas, de qualquer modo, nós estamos aqui a falar de um dado que interessa também à economia política, que é justamente a comparação entre o desenvolvimento chamado espontâneo, em que o Estado não comparece, e o desenvolvimento induzido pelo Estado. Também nós podemos pensar no planejamento como uma das formas de o Estado administrar o desenvolvimento. A partir das informações que um determinado sistema econômico oferece, serão racionalizados os meios para se chegar a determinados fins, a curto, médio e longo prazo. Aqui nós estamos falando justamente do planejamento. E, tanto na indução quanto no planejamento, nós vamos ter também, para os fins do desenvolvimento, com a presença do Estado,
nós vamos ter também a própria criação de entidades que irão atuar em certas regiões que não se mostrem, muitas vezes, atrativas à iniciativa privada. A autoridade do Vale do Tennessee, na época do New Deal, do Roosevelt, foi um exemplo. Então, nós temos tanto a utilização de expedientes em que o Estado não se vai fazer presente diretamente na relação econômica e vai atuar de fora da relação econômica ou sobre a relação econômica, quanto expedientes em que o Estado irá induzir o desenvolvimento mediante a atuação de entidades voltadas à exploração da atividade econômica. Em qualquer dessas modalidades, nós podemos falar num desenvolvimento que se volte ou à totalidade do território em que é exercida a autoridade pública. E quando se fala na autoridade pública, em se tratando de um Estado que adote a forma federativa, poder-se-á tomar em consideração ou a totalidade, que é a União, ou as parcialidades, autônomas entre si, Estados-membros, municípios. Mas cada uma dessas entidades poderá adotar essas medidas ou sobre a totalidade do respectivo território. Então, a União, no caso do Brasil, pode pretender um desenvolvimento de todo o território nacional. O Estado-membro pode pretender o desenvolvimento de todo o território estadual. E o município pode pretender o desenvolvimento de todo o território municipal. Mas podem também voltar-se a partes dele. Isto é, a União pode resolver desenvolver uma determinada região que ultrapasse o domínio de um Estado. Desenvolvimento da região Nordeste, por exemplo, é matéria que incumbe à União. Por quê? Porque extrapola o interesse de um Estado só. Não é só o Estado de Pernambuco, não é só o Estado da Bahia, não é só o Estado do Ceará ou do Piauí, é, na realidade, mais de um Estado. Se forem dois deles, a União é que incumbirá a condução da respectiva política de desenvolvimento. No âmbito estadual, a mesma coisa. Quando interessará mais, a competência será do Estado-membro. O desenvolvimento que envolve mais de um município incumbe ao Estado-membro realizar a respectiva política. E o município pode realizar a sua política de desenvolvimento em relação a 2 ou mais bairros, por exemplo, ou um bairro só. Pois bem, de outra parte, pode voltar-se a todos os setores da economia, o desenvolvimento em caráter geral, ou pode voltar-se a apenas alguns deles. Desenvolvimento da indústria, desenvolvimento da ciência e tecnologia, desenvolvimento da agricultura familiar.
tudo isto vai integrar a noção de desenvolvimento enquanto política pública. E hoje, quando se fala na necessidade de compatibilização entre desenvolvimento e meio ambiente, já se vai ao campo de ligar a ideia de desenvolvimento à redução do ritmo do crescimento e mesmo ao denominado decrescimento. Este tema não foi tratado no livro, com toda certeza, porque a ideia do decrescimento apareceu muito depois da respectiva publicação. E hoje ela ganha cada vez mais foros de cogitação diante da possibilidade real do esgotamento da possibilidade da vida humana na Terra.